Olá, amados irmãos, estamos aqui mais uma vez para falar acerca de prostrar-se e procissão na Bíblia. Entretanto, vamos clarificar este assunto que de facto causa muito alarme na mente de muitas pessoas e chegam até a confundir certos católicos mais frágeis. Isto vem dos nossos irmãos separados, os protestantes, que nos acusam de sermos idólatras pelo simples facto de levarmos as imagens em procissão ou de prostrarmos diante das imagens ou diante do Papa. Para deixar claro que prostrar-se diante do Papa ou das imagens, levar as imagens em procissão, não pode ser adoração. Isto porque a adoração está muito além daquilo que nós imaginamos ou que eles imaginam. Pois nós católicos sabemos de facto o que é adoração e por isso nos prostramos diante das imagens e levamos as imagens em procissão. Então, para continuar com este tema, vamos ouvir, ou seja, vamos ver uma citação do Catecismo da Igreja Católica referente à adoração. Isso está no parágrafo 2096. Vamos ver o que nos diz. Adoração é o primeiro ato da virtude da religião. Adorar a Deus é reconhecê-lo como tal, Criador e Salvador, Senhor e dono de tudo quanto existe, amor infinito e misericordioso. Como vimos, o Catecismo nos diz que a adoração é o ato de reconhecer a Deus como Criador do céu e da terra e dono de tudo. E isto nós não vemos em Maria, e isto nós não vemos em nenhum santo. Agora, passando para a abordagem de que prostrar-se diante das imagens é adoração, vamos dizer claramente que a Bíblia não concorda com isso. E se os protestantes dizem que a Bíblia é a sua única norma de fé, deveriam crer naquilo que a Bíblia diz e não ao contrário. Assim, vai nos dizer Josué capítulo 7, versículo 6, o seguinte. Vamos ver em Josué. Josué capítulo 7, versículo 6, nos diz o seguinte. Josué rasgou as vestes e prostrou-se com a face por terra até a tarde diante da arca do Senhor. Ele e todos os anciãos de Israel e cobriram de pó a cabeça. Como vimos, Josué prostrou-se diante da arca. E nós sabemos que a arca tinha várias imagens como as dos querubins. Será que Josué adorou a arca? Obviamente que não. Josué venerou a arca ao se prostrar diante dela. Por quê? Porque a arca representava algo para aquele povo. E nós católicos, ao prostrarmos diante das imagens dos santos e da Virgem Maria, também estamos a expressar nossa veneração e nosso amor que temos por ela e nunca jamais adoração. Este facto ainda também as Escrituras vai confirmar em Êxodo capítulo 18, versículo 7. Êxodo 18, versículo 7, diz o seguinte. Moisés saiu ao encontro do seu sogro, prostrou-se e beijou-o. Fizeram um a outro saudações de paz e entraram na tenda. Nos vem aqui a pergunta, será que Moisés adorou seu sogro ao prostrar-se diante dele? Não. Então, quando nós católicos nos prostrarmos diante do Papa, nós não estaremos a adorar ninguém. Estaremos simplesmente a expressar nosso sentimento de veneração, de respeito e de amor ao Santo Padre. E as Escrituras vai confirmar de facto que isto é assim em 1 de Reis capítulo 1, versículo 16, quando Betsabé prostra-se diante do rei. Assim nós vamos ver 1 de Reis capítulo 1, versículo 16. Nos diz o seguinte. Betsabé inclinou-se prostrando-se diante do rei. Disse-lhe então o rei,
Que queres tu? Como vimos, o rei não é Deus. Mas Betsabé prostrou-se diante do rei, mas ainda assim não adorou, porque Betsabé tinha em conta quem é realmente o seu Deus. E este fato vai acontecer também com Judá, quando ele e seus irmãos vão prostrar-se diante do outro irmão, José. Vamos ver em Gênesis, capítulo 44. Gênesis 44, versículo 14. Assim nos diz, então, o versículo 14. Judá entrou com os irmãos na casa de José, que ainda ali se encontrava, e prostraram-se no chão aos seus pés. Então Judá e seus irmãos prostraram-se diante do outro irmão aos seus pés, mas ainda assim não adoraram o irmão, porque queriam simplesmente mostrar respeito, honra àquele irmão. Isso vai acontecer também com Abigail, quando vai prostrar-se diante do rei, em 1 de Samuel, capítulo 25, versículo 23. Então, amados irmãos, aqui já nos vem uma certeza de que o simples gesto de prostrar-se diante de alguém, de algo, não pode ser adoração. Nós, os católicos, ao prostrar-nos diante das imagens dos santos, de Maria, não pode ser adoração, mas sim veneração, respeito e honra que nós devemos a estas pessoas. Agora, já deixamos também claro que adorar está muito além disto. Adorar é o ato de reconhecer a Deus como Senhor de tudo, Criador do céu e da terra e o absoluto. Agora nos resta esclarecer o que é procissão, uma vez que estamos no mês mariano e que a imagem de Maria de Fátima, sobretudo, passou de Portugal para Angola, e muitos, se calhar, já acusaram, já objetaram, e nós vamos precisar esclarecer o porquê que levar as imagens em procissão não é adoração. Isto porque a própria Bíblia, norma de fé dos protestantes, confirma que o simples gesto de levar as imagens em procissão não pode ser adoração. Vamos ver em 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 12 a 15. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 12 até 15. Aqui nos diz: disseram ao rei que o Senhor abençoara a casa de Obed-edom e todos os seus bens por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e transportou-a da casa de Obed-edom para a cidade de Davi com grande regozijo, e a cada 6 passos que davam os que transportavam a arca do Senhor sacrificavam um boi e um carneiro. Davi, cingindo a insígnia votiva de linho, dançava com todas as suas forças diante do Senhor. O rei e todos os israelitas conduziram a arca do Senhor, soltando gritos de alegria e tocando trombetas. Então, amados irmãos, será que o rei adorou pelo simples fato de levar a arca em procissão? Obviamente que não. E vê algo ainda mais surpreendente, que além de levar a arca em procissão, eles ofereceram sacrifício diante da arca. Mas é claro que não era a arca que eles estavam a prestar aquela honra, reverência ou o devido trabalho que eles quisessem mostrar, mas é a pessoa ou aquilo que representa a arca naquele exato momento. Vimos que ofereceram sacrifícios, e nós vamos ver também que além de oferecer sacrifícios, ou seja, não só neste capítulo que confirma que eles ofereceram sacrifício, mas também em Crônicas, capítulo 5, versículo 6. Vai nos dizer em 2 de Crônicas, capítulo 5, versículo 6. Nos diz o seguinte: o rei Salomão
todo Israel e quantos se tinham reunidos diante da arca, imolaram ovelhas e bois em número que não se podia avaliar. Então, como vimos, eles ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Então, amados irmãos, muito bom esclarecer esse assunto para dizer que adorar, afinal de contas, não é como eles pensam. Adorar está muito além de levar as imagens em procissão e de prostrar-nos diante delas. Mas adorar significa reconhecer a Deus como ser todo soberano, como Deus criador do céu e da terra, como aquele a quem devemos toda adoração e aquele a quem nós damos todo o poder. Então, muito obrigado, espero que curtam e compartilhem. Também subscrevam no canal.